Olá, pessoas! Oi, gente! Cheguei! Tá começando mais um episódio de Update. E eu quero saber, pra iniciar, então, Camila, você leu alguma coisa? Que pergunta perigosa! Então, caros ouvintes do clube, nos últimos dias, né, desde a última vez que nos encontramos aqui no Update, eu acabei não lendo mais nada. Eu tinha colocado uma meta de ler 50 páginas por dia. Só que eu também botei outras metas, tá? Em minha defesa, eu tô fazendo outras coisas da meta. Então eu não estou conseguindo ler nada. Eu comecei Carrie Soto está de volta, da Taylor Jenkins Reid. Não avancei muito. E li também algumas páginas que eu avancei mais daí, de Eu Tenho um Nome, que é uma leitura que eu tô desde o ano passado remando. Essa Mas tá difícil. tá difícil de andar, mas Mas é mais ou menos... Mas por que, assim, tu diz a narrativa não é muito envolvente, sei lá? É que como o livro, tipo, é uma biografia, na verdade, Hum, parece que ele me pegou muito porque eu acho que... Não que é desnecessário, mas tem muita riqueza de detalhe que eu fico me perguntando quanto aquilo, em alguns momentos, se faz necessário, se a gente não poderia focar em algumas cenas, tipo, tem um julgamento, como é um caso real de que rolou um estupro numa faculdade americana, se não me engano. E daí, tipo, tem toda a situação que acontece com a menina, aí a irmã dela tava junto, assim, elas estavam voltando de uma festa, e daí tem a questão do julgamento, e tem o pós, né, que o caso chegou a ficar muito famoso porque ela teve que ir, tipo, a público, fazer um artigo, divulgar, porque até então, né, como se imagina, as coisas não deram Meu tão Deus. certo na justiça. Eu não cheguei ainda nessa parte, mas como é uma história real, tudo mais ou menos as pessoas sabem, assim. Bom, e aí o que acontece é que eu acho importante a riqueza de detalhes e o que a gente precisa saber sobre a personagem, sobre os familiares, como cada pessoa reagiu. Mas como eu não sei, tá? Talvez por ser uma história real, por ser uma biografia, tu acaba não te envolvendo com os personagens, sabe? Sim. Tipo assim, ela tem um namorado, ela tem irmãos, ela tem pais, mas não é que nem uma história de ficção que tu vai te envolvendo, vai entendendo aquelas camadas e aquilo vai te prendendo na história. Então aquilo acaba se tornando uma eterna notícia de jornal, sabe? Só que Tu tá lendo, na verdade, uma grande reportagem, né? É basicamente isso. É! E aí tem momentos que eu penso, essas páginas, essas 10 páginas poderiam ser 2. É mais ou menos assim o Entendi. rolê. Pois é, eu tenho uma relação boa até com esse tipo de livro. Inclusive, um que já vou trazer aqui pra discussão. Eu tava lendo Todo Dia Mesma Noite, né, da Daniela Arbex, e ele também é uma grande reportagem sobre o caso da Boate Kiss, né, que aconteceu aqui em Santa Maria, em 2013. Só pra contextualizar, né, mas acho que todo mundo conhece o que ocorreu. E aí, tanto esse livro da Daniela, eu já tinha lido o Holocausto Brasileiro dela também, que é muito bom. E eu costumo ler muito, assim, esse tipo de livro. Chico Felitti faz muito isso. E eu acho que funciona. Eu acho que a forma como eles contam... Mas aí eu acho que é muito do talento da pessoa que tá contando a história, né? A forma como eles contam parece basicamente uma ficção, assim. Porque... eu acho que eles fazem as personagens, sabe? Eles dão as personagens ter carisma. Eu acho que é isso que acontece. Mas é interessante tu trazer esse ponto, porque realmente eu acho que se é uma pessoa que ela talvez não domine tanto, ou talvez se pegue muito na parte técnica do negócio, quando ela for contar esse tipo de história real, às vezes não bate com o leitor, né? E é um livro que, como é um livro, na verdade, de memórias, assim, não chega a ser Tá, e uma aí, coisa... é a pessoa que passou por isso, a vítima, no caso, que tá contando a sua história? Isso. Então, como Ah, é um livro tá. de memórias, não é que nem os exemplos que tu falou, que no Entendi. caso, é alguém que é escritor, jornalista, enfim, e que traz aquilo, né? É uma não ficção e tal, existem reportagens e estudos, mas é feito de uma forma diferente. Então, como é um livro de memórias, acaba sendo um pouquinho cansativo, não é tão fluido, e o assunto em si é muito pesado. Então, Sim. tem momentos que tu fica assim, eu nem. Eu tava lendo. A última vez que eu li, parei assim, mais ou menos 200 páginas, eu acho, pouco menos. Tem uma parte, assim, que eu fico,
puta que pariu, sabe? E é uma parte muito pequena, assim, mas é uma parte muito puta que pariu. Aham. Então eu reconheço que também a história é muito pesada e, principalmente, tem muito a ver com o momento de cada pessoa. Tipo, agora, por exemplo, eu já não tô muito na vibe de ler livros assim. Só que quando eu comprei, eu tava naquele momento. Era um livro que tinha sido indicado até por pessoas, assim, da comunidade ali, literária e tudo mais. Só que agora já não é muito mais minha vibe, então é um livro que não tá caindo tão bem, Uhum. assim. Mas não que Sim. seja um livro ruim, sabe? Talvez funcione pra outras Sim. pessoas. Talvez tenha esse, como tu falou, não é um escritor, não é um jornalista, né, que conta essa história. Talvez tenha muito daquilo do tipo assim, eu quero botar na história porque ela é a minha história e pra mim faz sentido ter ali, É. mas aí de um ponto de vista narrativo, de alguém mais técnico, que sabe o que tá, sabe como contar, vai pensar assim, não, isso dava pra ter editado, ter cortado um pouco. Então, realmente. Eu tenho curiosidade de ler, assim, esse livro, assim, desde que tu comentou comigo até que tu tava lendo e tal, achei interessante. Mas eu não cheguei a ler nada, assim, sobre o que era, né? Sabia só o básico. É até bom falar mais uma vez que às vezes a gente se perde de tanta informação. O nome do livro é Eu Tenho um Nome, da Channel Miller, e é publicado pela Intrínseca. Ele é de 2021, esse livro. É bem novo. E só meio pra finalizar um pouco essa questão dos livros, que é curioso, porque eu lembro que na época da faculdade, assim, que a gente começava a entrar muito nos gêneros, subgêneros e tipos de livro, etc. E realmente, livros de memória. Agora, quando a gente tava falando, isso deu exemplos ali do Daniel Uhum. Arbex e tal. Eu fiquei pensando, não é o meu estilo. Não é uma coisa que eu curta. Tipo, porque eu lembrei de livros que eu já li no estilo do que tu comentou, e é uma coisa que me interessa, mas parece que um livro de memórias Aham. já não é tão interessante pra mim, sabe? Sim. Então pode ser a Faz questão. sentido. E a autobiografia, assim, o episódio é totalmente deslocado da Eu pauta. juro. Mas, e autobiografia, assim, tu curte? Tipo, Entrevista tirando comigo. as memórias, eu juro. Mas tu gosta de livros de autobiografia, assim, sem ser memórias, assim, uma coisa mais. Isso aconteceu do início ao fim da vida, né? Aquela coisa mais. Tu sabe que eu não tenho muitas experiências com livros É. de autobiografia. Aí eu lembro que tu fez algumas indicações bem legais ao longo Uhum. do clube, mas eu ainda não tive experiência, assim, pra dizer com Sim. clareza. Foi uma coisa que eu acho que eu tive que trabalhar um pouco pra eu conseguir me prender, sabe? Porque. E também depende muito da pessoa que tu vai ler autobiografia, né? Geralmente é alguém que tu já gosta. Eu sou muito assim. Eu fui atrás de ler biografias de pessoas que eu gosto, né? Eu li da Rita Lee. Agora eu não vou me lembrar de outras, assim, porque realmente eu também não li muitas. Mas as que eu li foram todas, assim, nesse estilo. E agora Eu, partindo para. Não, fala. eu ia. Não, eu quero saber já. Não quero que tu fuja do assunto, Aham. aquelas. Eu quero Não vou fugir da saber raia. todos os updates de Todo Dia, Mesma Noite. O que que tu achou? Chorou Então. muito? Cara, eu achei. Sim, eu fiquei bem tocado pelo livro, assim, chorei um pouco. Mas. Engraçado que, assim, eu comecei a assistir a série de TV, tá? Também depois, né? Na verdade, durante a leitura, eu pensei assim: vou assistir pelo menos um episódio pra saber como ficou. E aí eu olhei 3 episódios. Faltam 2 pra mim terminar. Pra eu terminar, né? E aí. Cara, eu achei pesada, óbvio, pela história, né? Não é fácil. Mas o livro eu acho que me impactou muito mais. Porque eu senti que a série não me passava ali o visual e tal, e a angústia das personagens e tal, mas é muito diferente tu ver o relato de um pai e de uma mãe, tipo, falando ali na vida real, né, na realidade do que aconteceu. Então as palavras, né, ali que cada um falava, e também a gente acaba descobrindo mil coisas que também não tem na série da Netflix. Nossa, eu achei muito pesado. E eu até queria comentar o seguinte, tem uma história que foi a que mais me pegou, assim, eu acho, de uma família que era um menino, ele tinha 19 anos, e ele era adotado, tá? Os pais adotivos dele adotaram ele quando ele era, tipo, recém-nascido, assim, ou tinha meses, eu não lembro bem dessa parte em específico. Mas
ele era adotado e era um casal que eles sempre quiseram ter filho, né? Então eles adotaram essa criança. Depois de ter, inclusive, feito tentativas de ter filho de forma biológica, enfim, não conseguiram, e adotaram ele. E aí, é muito triste quando tu vê o relato da mãe e do pai dele, sabe? Porque eles meio que escolheram, né, ser pai dele, assim, e aí ele ser tirado de forma tão trágica e tão jovem, né, com 19 anos da vida deles. E aí tem outro lado também dessa história, que é o seguinte, eles eram ou são, eu não sei, né, atualmente, mas eles até então eram cristãos, né, evangélicos, e eles criaram um menino na igreja também. E aí esse menino foi pra faculdade, foi descobrir o mundo, então ele começou a ter vontade de ir pras festas, de frequentar os lugares, os bares que os amigos dele frequentavam e tudo mais, e blá blá blá. Então ele foi pra Kiss, né, naquele momento. E aí, os comentários das pessoas da igreja deles eram o seguinte: Deus castigou ele, porque, olha, ele Meu estava. Uhum, Deus! Olha, meu esse Deus. tipo de coisa. Ah, ele foi castigado lá naquele dia porque ele estava indo para o mundo ou coisas do tipo. E aí teve esse comentário e teve um outro também que é horrível, que é assim: ah, isso foi um castigo, né? Porque Deus, ele quer que as pessoas tenham filhos biológicos. E aí vocês foram lá e adotaram. Olha o que aconteceu. Gente do céu. Horrível, eu tô toda arrepiada aqui falando sobre isso. Porque eu acho que de todos os casos que são horríveis e tristes, e óbvio, mas esse acho que foi o que eu mais, assim, fiquei pensando, cara, as pessoas são muito escrotas, sabe? Pois é, tem uma. Eu não li o livro, quero ler, inclusive, mas eu assisti a série, acho que a gente comentou no último update. E eu terminei e tal. Como eu já falei, eu chorei demais durante a série, de ficar, tipo, com o rosto inchado, porque. Enfim, não tem como não se emocionar. Eu acho que a Sim, questão da ficção ali dá uma. dá uma amenizada, mas ainda assim, né? É, porque Ou acaba. não, é que eu ouvi É, pessoas falando que também não dá tão amenizada, né? exato, sabia que eu comecei. Uhum. Eu não cheguei a terminar, mas eu olhei quase tudo do documentário da Globoplay, né? E inclusive tá incrível, assim e tal, mas não foi uma coisa que me tocou do jeito que tocou a série. Porque quando tu tem a ficção, tu tem toda uma A simulação, toda uma dramatização, né? dramatização. Uhum. E aquela dramatização faz com que as coisas tenham uma potência muito maior. E aí tu te coloca, tu imagina, bah, como é que foi e tal. Enfim. E aí tem uma cena que eu não se sabe, né, também, se isso foi um relato que os pais passaram. Acredito que sim. Daqui a pouco na ficção foi de outro jeito. Que é quando eles estão ali acho que na parte do memorial que eles montaram no meio da praça ali. Daí tá uma das atrizes, no caso, né, que interpreta uma das mães. E eu acho que a chefe não é dos bombeiros, eu não sei o que que ela é, agora eu não lembro. Da enfermagem? Eu acho que é, isso, da Ah, enfermagem. acho que sim. É, né? E aí chega o cara, tu sabe qual cena eu tô falando, né? Daí chega um cara na praça e começa a falar um monte de absurdo. Sim, Ah, isso porque. acontece de verdade. Isso Ai, aconteceu gente, de verdade. sério. No Sério. livro Sim, eu não fala duvido. sobre isso. Aham, no livro fala Tipo sobre assim, isso. ó, esculachando, dizendo o que que eles querem com o memorial, pra eles Uhum. esquecerem que a cidade tem que viver. Que não... Gente, Aham. sério? Cara, é impressionante, sério. E, e eu acho que, assim, o luto, ele é uma coisa muito individual, né? Então, e depende muito de cada um. Então, tem pessoas que elas vão ter o luto. E imagina esses pais, sabe? Então, eles vão ter o luto, eu acho que pro resto da vida eles vão ver isso. Porque deve ser uma dor imensa, assim, né? E, e essas pessoas que falam, ai, que tem que superar e tudo mais, tipo, é, é isso. O luto ele é um processo muito individual. Então, tem gente que vai ficar sofrendo por um mês, tem gente que vai ficar sofrendo por 10, 20, 30 anos. Entendeu? Então, é bem difícil. Mas agora, acho que saindo um pouco de todo dia, não sei se tu tem mais algum comentário sobre a série, sobre o documentário e tal. Não, não. Além de que é muito pesado mesmo, pá. Sim. Vou ir pra uma farofinha, porque tu falou que começou a ler Taylor Jenkins Reid, Carrie Soto, e eu também comecei a ler um livro dela, mas eu comecei a ler Malibu Renasce. Fiquei curioso, porque eu já vi muita gente falando que não chega no nível de Daisy Jones ou de Evelyn, que eu acho que são os melhores, né?
dela. Mas eu fiquei bem curioso, porque nas primeiras páginas eu já descobri, que era uma coisa que eu não sabia, que a Carrie Soto, ela surgiu do Malibu Renasce, né? Ela era um personagem meio, tipo, secundário ali, ou só mencionada, na verdade, pelo menos até onde eu li, que aí ela acabou gerando o livro dela. Fiquei muito chocado com isso. Eu descobri também esses dias que tem uma ordem dos livros da Taylor, né? Que meio que Uhum, algumas coisas se ligam, outras não, e que tem meio que sim. uma ordem pra te ler. Até tem uma. Aqui achei, ó. Hashtag ao vivo. Para sempre interrompido. Vamos Tá. ver se é isso. Olha lá. Não, não é a ordem das publicações. Ei, voltou, ó. A Fazer as coisas ao ordem, vivo dá ordem problema. de leitura. Mas eu tô ligado, Não temos porque essa info. o Mickey Riva, ele aparece em vários livros, né? E a história do Malibu Renasce é sobre ele. E ele aparece, ele é um dos maridos da Evelyn Hugo, ele é mencionado na Daisy Jones. Então, é um Taylor verso ali. Ai, muito legal, mas também de uma forma mais sutil até, na real, né? Do que outras que fazem, tipo, continuações. Tá, e me dá a sinopse desse livro, quero saber, Fevi. Malibu Renasce. Cara, eu vou ter que ler, porque eu não sei a sinopse dele. Eu comecei a ler e eu tô lendo, assim. Amo. A gente tá bem nessa energia, né? Falamos no último episódio. Tamo. De ler Deixa livros eu ver sem aqui. saber muito sinopse. Eu acho que tem cada vez mais me interessado, assim. Eu gosto muito da ideia que nem a gente falou de a pessoa indicar e eu ir sem saber muito o que tá acontecendo, sabe? Aqui, ó. Os 4 filhos de Mickey Riva são conhecidos e admirados por toda Malibu, mas não só pelo pai famoso. A cada ano, os 4 dão uma festa épica para comemorar o fim do verão, e a de 1983 promete. Ela dura apenas algumas horas, mas é suficiente para mudar a vida deles para sempre. Uma coisa bem genérica, assim, né? A sinopse. Mas aparece aqui. Deixa eu ver o que mais. Bem genérica mesmo. É o dia da festa. Ó, agora achei ela completa. Malibu, agosto de 1983. É o dia da festa anual de Nina Riva, e todos anseiam pelo cair da noite e por toda a emoção que ela promete trazer. A cada pessoa. Não. A pessoa menos interessada no evento é a Nina, que nunca gostou de ser o centro das atenções e acabou de ter o fim do relacionamento com um tenista profissional totalmente explorado pela mídia, que trocou ela pela Carrie Soto. Um momento importante aí. Talvez Hood também esteja tenso, pois precisa admitir para o irmão algo que tem mantido em segredo por tempo demais, e parece que esse é o momento. Jay está contando os minutos, pois não vê a hora de encontrar uma menina que não sai de sua cabeça. E Kit também tem seus segredos e convidados especiais. Até a meia-noite, a festa estará completamente fora de controle. O álcool vai fluir, a música vai tocar e segredos acumulados ao longo de gerações vão voltar para assombrar todos. Até as primeiras horas do dia, quando a primeira faísca surgir e a missão Riva for totalmente consumida pelas Ai, mas eu achei uma chamas. coisa bem Wattpad essa Eu achei sinopse. bem Wattpad também, assim. Mas tudo bem, Taylor, a Mas gente te a perdoa, gente porque vai deve ser perdoar a bom. Taylor, porque ela constrói bem, assim, o lance do background dos personagens, né? Então, Acho que vai ser bom esse aí também. eu acho. Eu só achei Mas, ele longo, tá? Ele quantas é. páginas? Então, aqui no meu Kindle, quando eu comecei a lê-lo, ele tava marcando 5 horas e alguma coisa, tá? Agora eu estou em 3 horas e 23 minutos. Mas o livro tem, deixa eu ver aqui direitinho pra vocês, 360 páginas. Ah, tá. Não é tão longo, mas Padrão. assim, mas eu acho que é maior do que os outros, né, dela. Se eu Acho não que me engano, sim, sim. mas Evelyn Hugo é uns 300 e alguma coisa É, também. Mas assim, o não Malibu vai. Renasce, ele tem uma certa fama de ser um livro mais ruim, assim, de gente que gosta e não curte tanto. Ele tem, eu acho que ele é bem 8 ou 80. Eu sinto essa É, vibe nele, assim. Mas o que eu li até agora eu achei legal. Assim, a narrativa da Taylor, ela é envolvente de certa forma. vamos E, ver o que vem por aí, né? Se vai é, gostar ou não. então fiquem ligados nas redes do clube, @clube do Não Cultura, pra saber a minha opinião. Ahn, Temos um episódio? Temos um episódio! E falando em Clube da Não Cultura, se você quiser mandar jobs, você sabe, clubedanãocultura@gmail.com, ou chama a gente no direct, ou vai lá na rede das dancinhas, dá um like nos nossos vídeos, né? Manda um convite pra alguma coisa, vai saber.
Estamos por tudo, @Clube da Não Cultura. Fica aí na sua cabeça. Isso aí. E leia a nossa coluna, que já temos 2 textos já postados. Eu acho que nesse episódio, provavelmente, o terceiro vai sair amanhã. Então, você que está ouvindo aí na terça-feira, o terceiro texto vai sair na quarta. Nossa coluna no jornal Repórter Guaibense. A gente vai deixar aqui no link da descrição do episódio e, enfim, nas nossas redes você também encontra por lá. É isso, até semana que vem. Um beijo. Um beijo.